Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Revelare. Eu sou o Beto Ramos, aqui é um lugar onde nós falamos tudo sobre espiritismo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe a sua opinião em comentário e nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. No nosso programa de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre reencarnação compulsória e essa questão do livre-arbítrio. Quando examinamos a obra de Kardec, nós percebemos que o espírito ele é autônomo, que ele é livre, que ele tem o livre-arbítrio, então que isso de certa maneira para alguns está incompatível com a questão de uma reencarnação compulsória. Nós vamos verificar no vídeo de hoje se isso é possível ou não, então fique comigo até o final que eu vou te dar 5 informações para que você possa meditar a respeito delas. O nosso tema de hoje é livre-arbítrio e reencarnação compulsória. Vamos começar visitando a Revista Espírita de 1866. Eu estou usando um PDF, a edição é da Federação Espírita Brasileira, estou na página 214. Tratando de livre-arbítrio, um espírito protetor vai dizer o seguinte: o homem tem, pois, um círculo dentro do qual pode mover-se livremente. Esta liberdade de ação tem por limites as leis da natureza que ninguém pode transpor. O espírito está dizendo que o homem, no sentido de o antropos, o ser humano, ele se movimenta dentro de um círculo. Portanto, há limites ao livre-arbítrio? Nos parece que é isso que o espírito protetor está dizendo. Ele vai dizer que essa liberdade de agir tem limites nas próprias leis da natureza e que ninguém pode transpor essas leis. É necessário então que a gente se dirija para o Livro dos Espíritos e ali verifique o que é a lei natural. Allan Kardec perguntou sobre lei divina e sobre lei natural. Na questão 614, os espíritos responderam que deve-se entender por lei natural, que é a lei de Deus, única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E aí Kardec, lá na questão 617, ele vai perguntar sobre a abrangência dessa lei. Ele pergunta assim: o que as leis divinas abrangem? Refere-se a algo mais que a conduta moral? E os espíritos dizem: todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem as da alma e as segue. Vamos voltar então aos nossos slides e aqui nós vamos apresentar 5 ideias que vão levar-nos a compreender um pouco melhor sobre essa questão da possibilidade ou não da reencarnação compulsória. O que é algo compulsório? É aquilo que compele, que impõe, que determina alguém fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Nós encontramos na Revista Espírita de 1866 que na esfera da atividade em que se exerce a liberdade, faz parte dessas leis. É necessária e é por ela que o homem é chamado a concorrer para a marcha geral das coisas. Veja bem que a essa esfera, ou seja, esse círculo em que o ser humano pode escolher, que o espírito pode escolher, a essa liberdade que lhe é outorgada por Deus, está tudo dentro dessa lei divina, dessa lei natural. Não está nada fora. É para isso que nós nos encarnamos. Nós vamos encontrar na questão 132 de O Livro dos Espíritos, onde o objetivo da encarnação é também colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, ele tem uma esfera de ação, essa esfera de ação faz parte das leis naturais. Dentro dessa esfera de escolha, dessa esfera de ação, isso também é para fins de colocá-lo em condições de ser o auxiliar na cocriação. Mais à frente nós vamos encontrar ainda no Livro dos Espíritos que Deus pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito ao mesmo tempo em que lhe sirva de expiação. Deus é a suprema inteligência, a suprema sabedoria. Então é impossível que a gente pense que nessa escolha feita por Deus há qualquer ideia de punição. Aqui ele tem uma inferioridade, mas ele está incapaz, por isso mesmo, de compreender algo que pode ser útil para ele mesmo. Ele fica renitente, ele não quer se reencarnar e ele fica longo tempo na erraticidade.
Mas também nós vamos nos lembrar que a erraticidade ela não é perpétua para espírito algum. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, capítulo 5, as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Quando você estiver examinando aí o seu Evangelho segundo o Espiritismo, você vai perceber que ali estará sendo tratado dos limites da encarnação. E nesse sentido, os Espíritos estão dizendo que tribulações podem ser impostas, isto é, tribulações é a vida encarnada. E elas podem então ser impostas àqueles Espíritos que estão endurecidos no mal, obviamente, e aí então eles querem continuar promovendo o mal sem a encarnação. E tem aqueles que são os ignorantes, que desconhecem e, portanto, não conseguem fazer uma boa escolha. E é nesse caso que, para fins de que eles conheçam todos os lados das situações, que eles possam futuramente escolher com conhecimento de causa, então as tribulações lhes serão impostas. Finalmente, ainda aqui nos nossos slides, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, escrevendo não uma obra mediúnica, mas uma obra filosófica, ele vai trazer a seguinte afirmação: as inteligências diretoras, visando a proveito, evolução e expurgo do nosso passado, fazem elas próprias, em alguns casos, a difícil escolha de nossas provas. Quais são esses casos? Esses casos são o momento em que nós estamos infringindo as leis naturais, as leis divinas, ou o momento em que nós estamos fugindo do objetivo da nossa encarnação, ou que nós estamos fugindo de encarnar, que nós não temos essa vontade e a vocação para a encarnação, e também saber que em algum momento nós não conseguimos escolher. E é nesses casos que entidades que são superiores, que são inteligências, que auxiliam ao Criador, vão fazer escolhas que para nós seriam muito difíceis. Obviamente, aqueles que mais amam no universo são os que governam no plano espiritual. Portanto, a gente não precisa ter receio nenhum das escolhas que serão feitas por nós. Caminhando para a nossa conclusão, nós estamos falando então do livre-arbítrio e da reencarnação compulsória. Se nós vimos nas obras que compõem a codificação, bem como aquelas que foram escritas pelos filósofos, que são autoridades respeitáveis no nosso meio espírita, percebemos que também em obras mediúnicas há o tratamento desse tema. O Consolador, de Emmanuel, em Missionários da Luz, o Espírito Anacleto, em Memórias de um Suicida, com o irmão João, nos Domínios da Mediunidade, com Aulus, e em Ação e Reação, com Silas. Quais são os motivos para que essas reencarnações sejam impostas aos espíritos? É que Deus dá a cada um segundo suas obras. Então, nós vamos ser felizes ou infelizes segundo o nosso uso do livre-arbítrio, que é particularmente o que nós vamos encontrar nessas duas questões 614 e 617 de O Livro dos Espíritos. Repetidos abusos ao livre-arbítrio reclama também a intervenção de Deus, a providência divina. Nós não temos o direito de prejudicar os outros. O nosso livre-arbítrio tem limite mesmo, porque aonde termina o meu direito de escolher, começa o do outro espírito. A encarnação é sempre oportunidade de aprendizado, a lei de amor induz o espírito ao retorno ao bem, o estado errante não é condição perpétua do espírito. Concluindo o nosso assunto de hoje, que tratou de reencarnação compulsória e livre-arbítrio, primeiramente nos recordamos que no texto A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. No estudo de hoje, nós percebemos que a pedagogia universal é a experimentação pessoal, porque os espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes são forçados a fazer uma escolha com conhecimento de causa. E que, é claro, o estado errante do espírito, que ainda deve encarnar por não estar completamente purificado, não é permanente. Isso quem nos responde é o Livro dos Espíritos, quando tratando-se da questão da encarnação e do estado errante do espírito. Esse então foi o nosso encontro de hoje. Falamos de reencarnação compulsória e livre-arbítrio. Usamos
a codificação espírita para fundamentar as questões atinentes ao livre-arbítrio, à autonomia, liberdade de escolha do espírito, e compatibilizamos com aquelas informações que são trazidas nas obras mediúnicas. Então, para nós não há incompatibilidade em forçar-se o espírito a reencarnar, principalmente quando ele está endurecido, quando ele é ignorante, quando ele está prejudicando outros espíritos e quando ele está infringindo qualquer lei divina ou natural. Assim sendo, se você concorda ou não, deixa a sua opinião aqui embaixo para nós, com todo respeito. Aqui a gente debate ideias, não ofende pessoas, é um estudo, é um aprendizado. Então seja sempre bem-vindo com esse sentimento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa a sua opinião no comentário, nos ajude a espalhar o bem e a paz na Terra. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!